Olá pessoal, neste vídeo eu farei uma pequena introdução aos sistemas de bancos de dados, que é um assunto que será utilizado por nós no desenvolvimento do sistema Scala. Okay? A minha ideia aqui não é detalhar muito, até pela falta de tempo, mas propiciar conhecimento básico desse tema, de maneira que a gente consiga desenvolver minimamente um sistema que consiga armazenar dados e coletar dados de um banco de dados. Antes de falar propriamente dito do sistema de banco de dados, é importante a gente diferenciar o que é um dado e o que é uma informação. Por quê? Esse conceito é essencial na hora da gente organizar a utilização do nosso banco de dados. Então, o dado, pessoal, é o que há de concreto, é o que é gravado de fato num disco, num pendrive, num arquivo, tá? Só que ele sozinho ele não possui nenhuma informação, nenhum conhecimento. Por exemplo, um número isolado, um número 3, um número 4, uma data, um nome, sem o contexto, pessoal, sem a informação acerca daquele dado, ele sozinho não significa nada. Já a informação, então, ela vai ser o significado do dado em determinado contexto. Por exemplo, um número sozinho não significa nada. Mas se eu falar que é o número de uma sala, aquele dado ele já passa a fazer algum sentido, ele já passa a ter semântica. Uma data, quando eu falo uma data de nascimento de uma pessoa, aquilo agora passa a fazer sentido, ok? Então, a ideia do sistema de banco de dados é justamente organizar esses dados, né, esse conjunto de dados que a gente vai guardar no disco, de maneira que a gente consiga extrair informações a partir deles. Então, vai ser uma forma organizada de se armazenar dados, de maneira que a gente consiga extrair a posteriori informações sobre aqueles dados. Os metadados, pessoal, são justamente as informações sobre os dados que nos permitirão extrair conhecimento a partir deles, ok? Então, eles vão permitir a representação e identificação dos dados. Então, o sistema de banco de dados, ele vai possuir esses metadados, que são as informações acerca de cada um daqueles dados. Por quê? Quando a gente grava no disco, por exemplo, a gente até fez exemplo lá na parte de leitura de arquivo. Lembra que tinha um cabeçalho? Naquele cabeçalho ali tinha informação sobre os dados, porque se eu simplesmente colocasse ali vários números sequenciais, você não saberia o que fazer com eles. E aí, com o banco de dados, a ideia é que a gente guarde essas informações acerca daqueles dados e eu consiga retirar, obter conhecimento a partir deles. Tá? Esses metadados eles vão impactar também no tamanho do disco. Então, a forma com que a gente organiza os dados e os armazena vai impactar no final no tamanho do nosso banco de dados. E normalmente tamanho ele é um problema, né, nesse tema, porque quanto maior o banco de dados, maior a capacidade de armazenamento físico que você vai ter que ter, então mais caro vai ser o seu sistema e assim sucessivamente. Então, o que seriam esses sistemas de banco de dados, pessoal? Então, vai ser um sistema, pessoal, de manutenção de registros por computador. Então, como é que seria isso? É basicamente um software, né, um conjunto de softwares que vai conseguir, dado um conjunto de dados, armazenar esses dados de forma organizada e conseguir realizar a consulta desses dados mediante a demanda do usuário. Além disso, eles possibilitam também a adição de novos arquivos, a inserção de novos dados nesses arquivos, atualização de dados existentes e até a eliminação. Então, toda essa gama de funcionalidades é o sistema de banco de dados que vai prover. O sistema de gerenciamento de banco de dados, pessoal, vai ser a coletânea de programas, tá, que vai facilitar esse acesso à nossa base de dados. Então, ele é basicamente uma interface entre as aplicações que nós iremos criar e os dados em si, né, a base de dados. Então, ele vai promover diversas funcionalidades para o nosso sistema, tá certo? E aí existem vários SGBDs comerciais que vão fazer essa interface, de maneira que a nossa aplicação não precise se preocupar exatamente de como que o dado foi armazenado, como é que esse dado vai ser coletado a partir daquele conjunto enorme de registros. E aqui, pessoal, quando a gente fala em sistema de banco de dados, a gente está falando aí numa forma de persistir informações. A gente já fez isso em aplicações passadas, persistindo dados em arquivos. Só que a persistência em arquivos é muito limitada, normalmente para aplicações onde o conjunto de informações é muito pequeno, muito reduzido. Porque a partir do momento que você tem milhares, milhões, até bilhões de informações, se você não tiver um sistema de gerenciamento de banco de dados,
isso é impossível de você dar manutenção naquele conjunto de dados, realizar buscas, porque o tempo seria muito maior fazendo a leitura a partir de arquivos, e até organizar aqueles dados de uma maneira que a informação consiga ser obtida corretamente pelo usuário. Tá? Esses sistemas de gerenciamento de banco de dados, normalmente, eles operam na arquitetura cliente-servidor, ou seja, as aplicações cliente elas vão fazer requisições para o SGBD, que, por sua vez, realizará essa operação de busca, de inserção, de adição de informações na base de dados, e o cliente ele não vai ter que saber exatamente como é que é esse mecanismo que o servidor faz por trás dos panos. Aqui alguns exemplos, tá, pessoal, de sistema de gerenciamento de banco de dados comerciais. A gente tem o PostgreSQL, que é um dos melhores sistemas gratuitos, tá? O SQL Server da Microsoft, a gente tem o da IBM, o Oracle, que é muito comum, muito famoso. Outro sistema free também aqui, o MySQL, bastante utilizado em sistemas web. E a gente vai ter aqui no nosso curso, pessoal, um sisteminha mais simples, tá? Que é o SQLite. O que é o SQLite, pessoal? Ele é basicamente um banco de dados, uma biblioteca escrita, desenvolvida em linguagem C, que permite o armazenamento, toda a funcionalidade de um banco de dados simplificado em um arquivo. Então, ela é uma interface, normalmente, que a gente tem com o nosso programa, é uma biblioteca que faz esse serviço de organização, de consulta, em cima de uma base de dados que é salva em um arquivo, tá certo? Um arquivo físico dentro do nosso computador. Então, a gente vai utilizar o SQLite, que tem as mesmas diretrizes dos outros sistemas de banco de dados, mas, obviamente, ela é muito reduzida. Ela normalmente é uma ferramenta que a gente usa quando a gente tem aí um número menor de registros. Tá certo? Para organizar o banco de dados, pessoal, a gente precisa definir um modelo. Tá? Ou seja, como os dados dentro do nosso banco eles vão estar correlacionados. Tá? Existem vários modelos, tá? Aqui não é o objetivo desse curso discutir esses modelos, aqui eu vou estar passando informações mais básicas para vocês, mas a gente tem aí os modelos hierárquicos e de rede que foram utilizados no passado e hoje o modelo mais utilizado aí para as aplicações com o sistema de gerenciamento de banco de dados são os modelos, o modelo relacional. Nesse modelo, pessoal, os dados eles são representados como um conjunto de relações. Tá? Então a relação normalmente ela pode ser pensada em forma de uma tabela, ok? Uma tabela de dados onde cada uma das colunas dessa tabela representa uma determinada informação. Então lembra lá dos metadados, das informações? Então, por exemplo, aqui o número 25.5, isoladamente, ele não significa nada para um usuário. Mas quando eu insiro isso dentro de um contexto de uma tabela, onde eu possuo metadados aqui, qual é o significado daquele valor, daquele número, tudo isso passa a ter mais sentido. Então, porque nesse exemplo, tá, eu tenho uma tabela onde eu tenho 5 colunas, aqui com um ID de uma medida, o ID da bancada, eu tenho o nome de um sensor, o valor, que é o valor da medição, e aqui o timestamp, que é o horário daquela medição. Todos esses metadados, pessoal, permitem identificar o significado, a semântica de cada um desses dados aqui. Ok? Existe, então, a possibilidade de correlacionar, inclusive, tabelas e esses dados. Então, para cada linha dessa tabela, pessoal, eu tenho um conjunto de dados correlacionados. Ok? Os principais componentes do modelo relacional são a tabela, ou relação, que vai ser a estrutura básica do sistema de gerenciamento de banco de dados que armazena os dados sobre algo do mundo real. A linha tupla ou registro, tá? Que vai representar os dados requeridos em uma determinada ocorrência. Então, todos os dados de uma mesma linha estão correlacionados. Ok? A coluna vai ser a unidade que armazena um valor específico de dados. Tá? Então, aqui na coluna, eu vou ter somente um tipo de dado. O relacionamento vai ser o relacionamento entre tabelas, que podem ser conectadas através de chaves primárias e estrangeiras, ou seja, aqui nesse caso, olha, eu tenho o ID da bancada. Esse ID da bancada, ele permite eu fazer uma consulta numa outra tabela chamada bancadas, onde nessa tabela bancadas eu tenho o nome, o IP e a porta de cada uma daquelas bancadas. Então, a partir dessa tabela, eu posso criar uma relação com uma outra tabela para evitar, por exemplo, replicação de informações, para evitar que eu majore o tamanho do meu banco de dados. Eu tenho ainda a chave primária, que é uma definição importante,
Tem uma coluna que identifica um registro de forma exclusiva. Por exemplo, aqui nessa tabela, a chave primária é o MED-ID, tá? Aqui até pelo símbolo. Então, eu tenho aqui, para cada uma das medidas, eu tenho um ID da medida que é único e exclusivo, e ele vai ser utilizado para identificar exclusivamente esse registro ou essa linha. E eu ainda posso ter uma chave estrangeira, que é a coluna que define como uma tabela se relaciona com as outras. Nesse caso aqui, o ID bancado, ele vai ser uma chave estrangeira que permite correlacionar a tabela dados sensores com a tabela bancadas. Ok? Isso aqui que eu passei para vocês é uma informação bem simples do que é um banco de dados, o que é um modelo relacional, quais são os componentes. Então isso é importante para a gente depois trabalhar com isso, tá bom? É claro que esse assunto é muito vasto, muito extenso, a gente não vai ter tempo aqui de detalhar com uma profundidade maior. Para o nosso curso, pessoal, nós utilizaremos aqui o SQLite, tá certo? Que vai ser uma biblioteca desenvolvida em linguagem C que vai implementar então um sistema de banco de dados embutido. Então vai ser uma biblioteca que vai implementar todas as funcionalidades básicas de um sistema de banco de dados. Então ela é livre, tá? E recomendada para aplicações de pequena escala. É comum a gente escutar aí até requisição da ordem de 100 mil registros por dia, algo nessa faixa. Tá? E ela possui APIs para as principais linguagens de programação. Né? O que seria uma API? Assim como a gente tinha a API Socket, né, lá do nosso sistema operacional, que permitia o acesso, né, via linguagem Python, o acesso ao socket do sistema, a gente tem também o SQLite, ele vai ter uma API. Ou seja, apesar dele ser desenvolvido em linguagem C, você vai ter uma interface ali para outras linguagens, como o Python. A gente tem uma boa documentação, que está aqui nesse link, eu vou deixar também na descrição do vídeo. Ok? E o SQLite, pessoal, ele possui aí um conjunto, né, limitado de tipos de dados. Então não vai ser qualquer tipo que a gente pode colocar naquelas colunas. Então ele foi otimizado para trabalhar apenas com um conjunto reduzido de dados. Quais são esses tipos? Os principais é o tipo nulo, onde eu posso colocar null ali na tabela e ele vai saber administrar esse null de uma maneira otimizada, né, para reduzir o tamanho do nosso banco de dados. Pode ser um valor inteiro, e aqui ele consegue também identificar, de acordo com o tamanho, qual o tipo de inteiro, se é de 8 bits, 16 ou 32. Se ele é um valor real, né, um valor float, de ponto flutuante. Se ele é texto, tá, uma string de texto, então uma cadeia de caracteres, então a gente pode armazenar ali também uma cadeia de caracteres. A gente vai utilizar também esse tipo de dado para armazenar o timestamp, tá, a data e hora. Ou pode ser um blob, tá, que são dados armazenados do modo que eles são enviados. Então ele não vai ter nenhuma otimização, ele vai guardar os dados da maneira que ele receber. Pode ser, por exemplo, um conjunto de bytes que caracteriza um vídeo ou uma imagem, por exemplo. E aí, pessoal, então já que a gente definiu ali o que é um sistema de banco de dados, a gente viu um pouquinho sobre SQLite, agora a gente tem que entender como que a gente se comunica com esse sistema de banco de dados. Qual é o tipo de instrução que eu tenho que passar para o sistema de banco de dados para que ele realize as operações. Para fazer isso, a gente utiliza a linguagem chamada SQL, que é chamada de Structured Query Language. Tá? É uma linguagem no padrão dos SGBDs relacionais comerciais. Então a linguagem SQL ela é utilizada praticamente por todos os sistemas de gerenciamento de banco de dados. Tá? É claro que existem algumas diferenças entre um sistema e outro, mas a base, né, é a mesma. A sintaxe ela é bem simples, tá? Ela é de alto nível, permite a operação e gerenciamento do banco de dados de uma forma facilitada, tá bom? Então ela permite várias coisas, né? Ela tem várias palavras-chave, permite aí criar usuário, criar tabela, incluir e remover dados, realizar consultas, etc. Para que a gente consiga se comunicar com o banco de dados, normalmente a gente precisa de um aplicativo cliente, tá? Então existem vários aí, por exemplo, o JetBrains Data Grip, é um dos mais famosos para que a gente, uma vez tendo um sistema de banco de dados, a gente utiliza esse aplicativo cliente para realizar essas consultas, tá certo? Então a gente tem a capacidade de se conectar aos bancos de dados, né? Lembra que eu falei que era cliente e servidor, e enviar e receber comandos. Para o SQLite, a gente faz essa conexão pela própria linha de comando. Existem também alguns programas gráficos, tá? Aplicações com interface gráfica, que permite também a inserção, a utilização da linguagem SQL para a operação de um banco de dados SQLite. Aqui, pessoal, eu vou passar alguns comandos básicos do SQL que a gente vai estar utilizando durante o desenvolvimento. Tá?
Comando básico aí para criação de tabelas, né? Lembra que a tabela é a unidade básica, né? É o que define basicamente o modelo relacional. Então, para a gente criar uma tabela, basta a gente utilizar o comando create table, o nome da tabela, as colunas com os tipos e restrições. Então, aqui um exemplo. Se eu quiser criar uma tabela, ó, create table chamada data table, eu vou ter aqui, por exemplo, uma coluna chamada ID, que vai ser inteira, primary key. Quer dizer que, então, essa coluna ID ela tem que ser exclusiva, ela tem que ser única de um registro, não pode ter repetição, porque ela vai ser a chave primária, e ela é do tipo inteiro. Tem aqui, por exemplo, timestamp, é um texto, tá certo? Eu coloquei uma restrição aqui, not null, quer dizer que toda vez que a gente for inserir os dados, necessariamente eu tenho que inserir também um timestamp. E aqui eu coloquei dois dados, por exemplo, que seriam fornalha real e gasolina real. Quer dizer que são dois dados de ponto flutuante, tá certo? Inclusive eles podem ser nulos. Eu posso, por exemplo, fazer uma inserção na tabela só da fornalha ou só da gasolina, mas necessariamente eu tenho que ter um ID exclusivo e um timestamp. A gente tem o comando, pessoal, uma vez criada a tabela, a gente tem um insert into, que é para inserir dados na tabela que já foi criada. A gente pode inserir em algumas colunas específicas, tá? Então a gente especifica quais são as colunas e os valores, tá? A serem inseridos naquelas colunas. E eu posso inserir de uma vez em todas as colunas, aí não precisaria especificar quais são as colunas, mas a gente tem que tomar cuidado, porque os dados têm que ser apresentados aqui depois do values na ordem que as colunas foram criadas. Se eu utilizar aqui a especificação das colunas, eu posso até inverter a ordem, ok? Aqui tem um exemplo, ó. Insert into, data table, values, então aqui o nome da tabela, e os valores, aqui o ID, o timestamp e o valor dos dois sensores, ok? Aqui, ó, para o SQLite, o timestamp ele é um text, e ele tem que estar com algum desses 12 tipos aqui, ó, 12 tipos de parâmetro. Ele pode ser assim, ano, mês e dia, ano, mês e dia, hora e minuto, e assim sucessivamente, tá legal? Pode ser só hora, minuto, segundo e microsegundo. Você pode utilizar aqui o now, que é um comando que o SQLite ele vai inserir o timestamp daquele momento. Ele recebeu o dado, ele vai inserir, ele pega o horário do sistema e inclui. Beleza? Então, aqui você tem todas essas informações possíveis de timestamp, que é um formato que o SQLite consegue trabalhar. Veja que o horário convencional que a gente usa aqui no Brasil, né, dia, mês e ano, ele não é aceito. Então, criamos a tabela, inserimos os dados na tabela e agora se a gente quiser fazer uma busca, né, seleção dos dados, a gente faz a consulta utilizando o comando select. Então, basta utilizar select, quais colunas eu quero obter os dados e o nome da tabela. Se eu quiser pegar em todas as colunas, né, então pegar uma informação, um registro, né, tudo que tem no meu banco de dados, eu vou dar um select asterisco from tabela. Se eu executar esses comandos aqui, pessoal, eu vou pegar todos os registros do meu banco de dados. Então vai vir tudo que tem lá. Então esse aqui é o comando mais genérico para consultar a tabela toda, tá? É select asterisco from tabela. Só que na maioria das vezes, a gente não utiliza uma consulta geral, né? De todos os dados. A gente normalmente justamente usa um banco de dados para fazer consultas específicas. Ele vai ter mecanismos otimizados para buscar dados específicos. Então, é para isso que a gente utiliza a cláusula where, onde a gente vai fazer uma busca, né, usar o select com o where, onde a gente vai ter uma condição, né, para pegar não todos os dados, mas os dados que atendam a uma determinada condição. Por exemplo, aqui, ó, se eu quiser selecionar os dados que estão entre um determinado horário e outro, eu utilizo o select asterisco, então vou pegar todas as colunas, from data table, where, a coluna timestamp, tá vendo? Então eu vou usar a cláusula where, onde o timestamp aí está entre, between, aqui um determinado horário inicial e um horário final. Então aqui, vejam que a linguagem é de alto nível, né? A gente praticamente, do jeito que a gente fala, é o jeito que a gente programa. Então, vou selecionar tudo da tabela data table, onde o timestamp está entre um timestamp inicial e um timestamp final. Beleza? Então, esse tipo de consulta é a mais comum. E aqui existem várias possibilidades, tá, pessoal? Você pode fazer uma combinação. Então, onde, por exemplo, o tempo está entre esse valor e esse, e o sensor 1 é maior do que tal valor. Então, a gente pode combinar isso de
várias formas possíveis fazendo aí a nossa query, ok? O update, pessoal, é para a gente conseguir atualizar o valor de uma determinada entrada, de um determinado registro da nossa tabela, tá certo? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado que o update, pessoal, a gente sempre tem que utilizar com a cláusula where. Se a gente utilizar um update sem a cláusula where, a gente vai atualizar todos os registros da nossa tabela e aí, obviamente, a gente vai perder aí praticamente nossa base de dados, tá legal? Então, aqui é muito importante que toda vez que a gente utilizar o update, por exemplo, se eu quiser atualizar ali o dado de um sensor num determinado horário, porque às vezes, por exemplo, imagine que você tem um sensor lá no campo que está coletando as informações e aí você descobre que ele tem um erro de calibração. E aí você teria que aplicar um fator de calibração em todas as colunas. Então aí você pode utilizar o update para atualizar todos os registros ali no seu banco, tá certo? Só que você tem que atualizar sempre com a cláusula where. Então, por exemplo, você descobriu que o sensor foi trocado há 3 dias atrás. Então, todas as medições de 3 dias atrás até hoje estão incorretas. Então, você vai aplicar as correções somente nas medições de hoje a 3 dias atrás. Beleza? Se você não colocar o where, ele vai alterar toda aquela tabela, toda aquela coluna, o que provocaria danos irreversíveis à sua base de dados. E o delete é para a gente remover, tá certo? Alguma entrada, então, novamente, a gente tem que tomar muito cuidado porque usamos também o delete com o where. Ou seja, a gente vai deletar algum registro específico. Por exemplo, delete from data table where timestamp igual a um determinado valor. Ou seja, vou deletar um registro específico. Se você utilizar delete from data table sem a cláusula where, você vai apagar a sua tabela inteira. Ok, pessoal? Então esses foram os comandos básicos, tá, da linguagem SQL que eu queria passar para vocês. A gente aprendeu aqui basicamente a criação de uma tabela no SQLite, a inserção de dados, a busca de dados com select, a atualização de algum dado e também como apagar registros. Beleza? Para finalizar, pessoal, no Python a gente vai ter já uma biblioteca que se chama SQLite 3, que permite aí trabalharmos, operarmos aí com o SQLite dentro do nosso programa em Python. A utilização é muito simples, tá, pessoal? Basicamente, eu tenho que criar aqui uma conexão, tá? Aí basta eu passar aqui o nome do arquivo, .db, se ele não existir, ele vai criar, tá? Então, basicamente isso. Então, a gente faz a conexão, a gente define aqui o cursor, tá certo? Que vai ser um objeto utilizado para navegar ali e manipular os nossos dados. E aqui com esse cursor a gente consegue executar as instruções SQL, aquelas que a gente aprendeu. Então, resumo, a gente vai criar um arquivo ou utilizar um existente com o connect. A gente vai definir um cursor na nossa aplicação e depois executar aquele conjunto de instruções SQL que eu expliquei anteriormente. Então, com isso, a gente vai estar operando aí com o nosso banco de dados dentro do Python. Beleza, pessoal? A aplicação disso nós vamos ver lá no nosso sistema SCADA, que a gente vai desenvolver, tá certo? Onde utilizaremos toda essa sequência de passos, encapsularemos isso dentro de uma classe, obviamente, para que a gente possa guardar valores de sensores e depois realizar consultas. Ok? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.